Muito bem. Agora nós vamos mostrar aqui, né, algumas 14 doutrinas exóticas da Congregação Cristã do Brasil, né, que também é uma seita, né. Seitas são todas aquelas que distorcem a Bíblia Sagrada, né? Eles não concordam com o dízimo, eles excluem pastor, se alguém adulterar, está condenado ao inferno. Vamos lá, vamos ver o que diz isso aqui. Quer dizer que o link vai estar aí no site, abaixo da descrição depois, né? Vai estar aí. Vamos lá, o que interessa: 14 doutrinas exóticas da CCB no Brasil. Vamos ver aqui. Conhecida pela maneira nada carismática, como trata as demais igrejas evangélicas, as quais nomeia de primos distantes, né? Então, essas igrejas, essa daí, ela exclui também, chama primo distantes, né? Primos distantes. Ah, tô ficando mole. Isso aqui não é primo nada, nem irmão nosso não é, na verdade, né? Porque quem distorce a Bíblia é contra Deus. A Congregação Cristã no Brasil completou mais de 100 anos em terras brasileiras. Sua origem está ligada ao italiano Luigi Francesco, né? Que em 1910 desembarcou em São Paulo e conseguiu reunir um grupo de 20 seguidores e fundou a Congregação Cristã do Brasil. Então veja bem que o seu fundador nem brasileiro não é, né? É um italiano, né? Que na verdade nós sabemos também que esse cara também é um maçom, né? É satanista, é maligno, né? Então não adianta, né? Você pode até... a gente já pesquisou tudo isso e vamos lá. Inclusive tem até revelação e visão aí, né, com esses homens lá da Testemunha de Jeová e outros no inferno, né? Aqui, com sede no Brás, São Paulo, a CCB rapidamente se espalhou pelo país e em pouco tempo atravessou a fronteira, alcançando um número significativo de seguidores. Segundo inúmeras fontes, a CCB, né, nos anos 2000 ocupava a sexta posição no ranking mundial em números de membros. No Brasil, somente era superada pela Assembleia de Deus, que à época somava cerca de 4,4, dos quais 26 milhões de evangélicos. A CCB reunia cerca de 2,4 milhões de seguidores. Quer dizer, a Assembleia de Deus também é outra, né, irmão? Outra carnalidade, infelizmente, que se aliou ao ecumenismo, né? Nós vemos aí que tem um site de São Paulo aí que mostra as igrejas ecumênicas, né, que foi tirada do ar, tá bom? Satanás, ele tá dormindo com os olhos dos outros, não. Há anos a Congregação Cristã do Brasil se vê à volta por uma crise séria. De um lado, há os que argumentam haver um complô contra o Conselho, enquanto outros dizem possuir evidências que comprovariam o comportamento duvidoso envolvendo o líder máximo da CCB, o ancião e ex-presidente mundial José Nicolau, né? Os que decidem frequentar suas congregações, que são nomeadas de comuns, ordena-se que sejam novamente batizados e submetem às regras rígidas. Veja que a Igreja Deus e Amor também, né? Ela tem essa satanização. Caso seja pego, apesar, além do mais, que não é tudo, né, irmão? Porque existe sim algumas pessoas que batizaram uma igreja de pecado, aí tem que batizar de novo, que nunca foi batizado, não é que batizar de novo. O batismo é um só. Então, quando uma pessoa ela não pratica a verdade, ela está numa igreja que prega o mundo lá dentro, então ela tem que ser batizada. Ela nunca foi batizada, ela só tomou um banho. Mas existe igrejas que na verdade tem doutrina e chega nessas igrejas tem que batizar de novo. Não existe isso. Na congregação que aí submete a regras rígidas. Caso seja pego em prática de adultério, o membro é destituído de suas obrigações na igreja e evita-se qualquer tipo de contato com ele, né? Veja que pega em adultério, está condenado ao inferno, né? Veja aí. Na congregação cristã, o adultério é um pecado contra o Espírito Santo, o qual não existe possibilidade de perdão, e que aquela pessoa está morta para sempre. O que é isso, irmão? Mensagem satânica, né? Mensagem maligna. Vamos agora ao que interessa, então. Vamos lá. Vamos ver o que interessa. Vamos ver aqui o que interessa. Mateus capítulo 12, deixa eu ver aqui. Mateus 12.
Deixa eu ver se é Mateus 12. Vamos ver aqui se a gente acha aqui. Olha aqui. Esse Mateus 12 aqui, depois a gente vai dar um estudo aqui sobre as igrejas adventistas. É outras também que é seita, né, irmão? É outra seita. A gente vai descobrindo, irmão, a Bíblia diz: errais ao conhecer a Escritura e o poder de Deus. Mateus 22, 29. Então, essa é a razão. Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui, ó, Mateus capítulo 12, versículo 20, versículo 21, 22. Vamos ler aqui então. Vamos ver se procede o que esta congregação cristã do Brasil disse, que o adultério é um pecado que não tem perdão. Na verdade, eles são juízes, né? Eles já condenaram o cidadão. Tem uma mulher, irmã, eu quero até ver aqui se eu consigo ler o comentário dela, né? Eu vou ver aqui se eu consigo ler o comentário dela. Vou ver se eu consigo ler aqui o comentário dessa mulher. Vou ler aqui. Ela me adicionou. Ela é uma ex CCB, né? Mas antes de tudo, vamos lá. Veja bem, né? Versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Né? Aí, mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Beelzebu significa senhor das moscas, né? Príncipe dos demônios, ou seja, senhor dos demônios. Então ele está falando aqui que Jesus expulsava os demônios pelo nome de Satanás, né? Então Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, veja bem, né, que eles só mesmo pensavam ou razoavam em seus corações, nem mesmo pronunciavam para fora da boca, né? Então eles, na verdade, eles blasfemavam contra o Espírito Santo, mas não foi da boca saindo som para fora, né? Saindo som para fora. Eles já blasfemavam só mesmo de pensamento. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes, né? Nós vemos aqui que os próprios demônios serão os juízes, né? Serão juízes dessas pessoas que estão aí blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Eles mesmos vão estar lá acusando: você caçoou, né? O Leão Pentecostal colocou um vídeo lá falando de Jesus, falando disso. Você chegou e blasfemou, falou contra o Espírito Santo, falou que que ele é isso, né? Que ele estava com demônio. Não tem problema. Eu digo uma coisa: se eu disser que uma pessoa está com demônio, está com demônio mesmo, certo? Eu conheço muito bem onde o meu Deus age. Eu já orei uma vez para uma mulher que estava na minha igreja e ela estava falando em mistério, né? E quando eu pus a mão nela, Jesus me mostrou que ali era o espírito da pombagira que estava tentando me enganar, falando em línguas estranhas, né? Então veja bem que ninguém pode privar a Santa Ceia de ninguém, né? Porque não fala línguas estranhas. Se tem o Espírito Santo, não importa, né? Quem pode julgar é só Deus. Então veja bem, aí Jesus falou: mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós a libertação, né? Logo é chegado os anjos do Senhor até a tua vida, né? Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Aí ele disse assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo, aqui está,
todos os pecados, todo o pecado e blasfêmia é perdoar, blasfema se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, né? Eu gostaria, aqui nós vemos aqui que aqui está no singular. Eu gostaria neste momento, né, de chegar e achar aqui um outro dito aqui, né, no plural, né, no plural. Vou ver aqui. Eu vou achar um outro aqui no plural, que eu quero plural, né, irmão? Vou mostrar aqui no plural para vocês verem, né? Onde que eu vou achar? No plural. Vamos ver se tem algum outro. Nós achamos aqui. Eu quero achar aqui todos os pecados. Aqui, ó. Tá aqui. Eu achei um. Aqui, ó. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno, né? Então nós vemos aqui, né, o que está no plural, né? Então nós vimos aqui no plural. Vamos ver se a gente acha um capítulo aqui. Marcos. Vamos ver aqui, Marcos. Capítulo. Marcos capítulo 3, versículo 22 ao 30. Marcos capítulo 3, versículo 22 ao 30. Vamos ver o que está escrito aqui. Está aqui, ó. Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno, né? Então veja bem, né? Eles falavam que Jesus estava com demônio, né? Que expulsava o demônio expulsando demônio. Então veja bem que aqui está escrito: o único pecado que não tem perdão é somente a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Não importa se você casou 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, 100 vezes, você errou, pecou, mas se arrependeu, Deus te perdoou seus pecados, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Não importa se você adulterou, né? Então veja bem que eles aqui condenam as pessoas, né? Então condena as pessoas. Então só não tem perdão, né? Eles falam aqui que a pessoa está morta para sempre, né? Então quer dizer, quando a pessoa chega a bater o bife, né? Ela está na igreja lá e ela bate o bife fora do casamento, então eles condenam a pessoa, né? A pessoa bateu o bife, aí o que aconteceu? Então você está excluído agora, você está condenado ao inferno, agora você é do diabo. Quem deu autoridade para eles? Afinal, foi eles que morreram na cruz pela humanidade? Não. Por isso, irmão, que se torna seita, porque eles condenam as pessoas. E qual é a vontade do diabo? Condenar a humanidade. Se eles pudessem, né, eles condenavam todo e fazia todo mundo pecar. Então veja algumas das doutrinas exóticas da Congregação Cristã do Brasil. Só existe salvação na gloriosa congregação. Quer dizer, diferente é igual também a IPDA. Ela é a verdadeira graça, o tronco principal são apenas ramos. Então ela fala que eles são a árvore e o resto das outras igrejas são ramos, né? O Espírito Santo dirige tudo e não é necessário se preparar, examinar ou meditar nas escrituras sagradas. Quer dizer, não precisa ler as escrituras, né? Eles não deixam as pessoas ler as escrituras. As pessoas têm que continuar burra, né?
Que na verdade burro aí é inteligente, né? Então veja bem, não pode estudar a Bíblia, pois não foi feita para ser estudada, mas para ser obedecida. Quem estudar a Escritura são recebidos como carnais. Essas aqui são as doutrinas dessa igreja, irmão. Veja bem, só o batismo efetuado na CCB é verdadeiro e regenerador para obter salvação, e criaram uma fórmula batismal estranha ao cristianismo. Os adeptos da CCB são batizados em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que não são batizados dessa maneira devem rejeitar sua experiência anterior e serem rebatizados em nome de Jesus. Bom, até aqui tá correto, né? Tem que ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas veja que nós já vemos aí, né? É um joio misturado no trigo, né? Umas doutrinas satânicas. 4. Esta espiritualidade está espiritualmente acima de qualquer outra denominação, porque a única igreja em que as mulheres observam a prática do uso do véu no culto, conforme 1 Coríntios capítulo 1:16. Então eles baseiam aqui que a mulher, ela deve de qualquer maneira usar o véu, né? Quer dizer, o véu, meu irmão, não é o cabelo da mulher, aquele véu lá, né, que as mulheres usam, são véu pano, né? Então a Bíblia diz, eles esqueceram de ler que a Bíblia diz que o véu, o pano foi dado, né? O cabelo foi dado no lugar do pano, certo? Isso é uma história muito grande que eu não vou entrar aqui nessa demanda. A irmandade deve saudar com a paz de Deus, né? E nunca com a paz do Senhor, porque existe muitos senhores, mas Deus existe um só. Mas Deus existe um só e atacam todas as outras denominações que cumprimentam de forma diferente. Então vamos desmascarar eles aqui, nessa parte que eu vou desmascarar, né? Então veja bem aqui que Jesus disse assim, olha, quer ver? Vamos lá? Jesus disse assim, ó. Vamos lá então aqui. Eu poderia estar aqui falando só os versículos, irmão, né? Eu poderia estar falando só os versículos aqui, mas o que acontece? Talvez aí as pessoas falem, mas você podia pôr o versículo para a gente saber, né? Pelo menos para ver se que concluía 100% aí, esta verdade aí, que verdadeiramente você está pregando o que é Bíblia. Então vamos lá, vamos para João capítulo 14, versículo 27, né? Ou aqui, né? Vamos aqui então, deixa aqui. Ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-lo dou como o mundo a dá. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Então veja bem que está escrito assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Então veja bem que quem mandou dar a paz aqui, quem deu a paz aqui foi quem? Foi Jesus, né? Jesus deu. Então por que você tem que cumprimentar, né? Essa denominação tem que cumprimentar com a paz de Deus. Agora eu vou mostrar outro detalhe aqui, né? Que eles têm a mesma semelhança, né? Dos muçulmanos, né? Dos muçulmanos. Eles aqui estão ignorando a Deus. Então eles estão cumprimentando com a paz de Deus. Eles estão isolando a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Porque na verdade é dado a paz do Senhor Jesus Cristo. Por que eles então não usaram, né, a frase a paz do Senhor Jesus Cristo? Não seria melhor? Já que eles queriam identificar qual o Senhor, porque a paz do Senhor é igual a gente pergunta assim, irmão, a paz. Aí vem esse satanista do lado e vai falar, a paz, irmão, mas que paz? Né? A paz de quem? A paz do diabo, a paz do mundo, a paz de Satanás? Então o diabo também ele faz um trocadilho ali, né? Que na verdade essa pessoa ela fica cega espiritual. Então a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, não, a paz de Deus está errado, né? Se você cumprimenta o teu irmão com a paz de Deus, você nunca de maneira nenhuma está obedecendo a Deus, nunca está obedecendo a Jesus. Vamos ver então aqui, né? Vamos ver aqui ao vivo também algo para que você possa entender melhor. Preste bem atenção. Aqui, ó.
Vamos lá, aqui, ó. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14,6. Vamos ver aqui João 14,6, né? Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, primeiro, para você ir a Deus, você tem que passar por Jesus. Se Jesus, ele colocou aqui, ele disse assim, a minha paz vos dou, né? Igual está escrito aqui, ó. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, né? Então, ele está anulando, né? Ele está anulando essa paz aqui, né? Ele está anulando essa paz de Deus. A paz de Deus de maneira nenhuma, né? Pode ser dada, né? Não, mas pastor, mas Deus, não, mas a Bíblia diz que segue a hierarquia, né, irmão? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então a hierarquia, tem que ter uma hierarquia, certo? Então veja bem que aqui ele diz, a irmandade deve saudar com a paz de Deus e nunca com a paz do Senhor. Então veja bem que não foi Deus que disse, a minha paz vos dou. Quem disse foi o próprio Jesus. Então por que eles não chegaram e falaram assim, vamos então cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? A paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos cumprimentar melhor, irmão. Vamos cumprimentar a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? A paz do Senhor Jesus Cristo de Belém, né? Ali, então então isso aqui, irmão, já é um desvio, né? Já faz você só ter Deus como Pai, só ter Deus como Pais. Então está ignorando aqui Jesus. Então nós já vimos aqui uma distorção na palavra que está excluindo Jesus e colocando só Deus. Então a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão através dele. Está escrito aqui em João 14, não é isso? Está escrito aqui, né? Deixa eu ver aqui. Está escrito aqui, ó. João 14, 27. Né? Não, João 14, 27 não. Cadê aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não é a paz de Deus que você tem que dar. Você tem que dar a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Yeshua, né? Então você tem que dar a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ou então a paz do Senhor Jesus de Judá, né? A paz do Senhor Jesus de Judá, né? Você identifica, não importa. Importante é você dar você está ignorando. Então essa igreja aqui, né? Ela é uma seita que ela está aí ignorando justamente a paz do Senhor Jesus. Eu falei que eu ia ler aqui uma coisa de uma irmã que mandou para mim, né? Eu vou só ler. Ela é da ex-CCB, né? Ela é da ex-CCB. E eu vou ler aqui o que ela diz para mim, a perturbação, a lavagem cerebral que esta denominação seita maléfica também faz na vida das pessoas. Vamos lá. Ela diz para mim assim: a paz do Senhor. Vi sua pregação hoje pela primeira vez e gostei das verdades que ouvi. Eu e meu esposo éramos da congregação cristã no Brasil, e saímos da igreja já tem uns 5 anos, pastor, e não conseguimos nos firmar mais em nenhuma igreja. Sinto uma culpa que não consigo mais servir a Deus em mais nenhuma igreja, em outra igreja. Veja que ela sente uma culpa que ela não consegue assimilar mais a doutrina. O diabo, ele cauterizou tanto a mente dela, né? E demonizou tanto a mente dela, colocou tantas seitas malignas, tanta distribuição satânica ali, que a pessoa não se adapta-se em nenhuma igreja, nem mesmo no céu, nem se ela subir para o céu ela vai adaptar, porque ela só vai conseguir adaptar no inferno, né? É isso que o diabo tem feito, né? Aí ela diz assim: eu era mulher de oração e hoje não consigo me erguer. Me ajude em oração, pastor. Não consigo viver com essa culpa de ter saído da igreja. Veja bem, satanizaram, né? Satanizaram a mulher e o marido. O que eu aprendi não consigo tirar mais da minha mente. Veja bem, irmão, que coisa satânica o diabo implanta. Isso é demônio. Eu vou orar por esta mulher. Ela vai ser livre dessa prisão, né, dessa seita maligna, e com certeza absolutamente ela vai voltar a respirar salvação e não prisão
né, como esse campo minado aí, como essa Coreia do Norte que nós temos aí apresentado, essa e mais outras. Vivia situações mais difíceis que um ser humano poderia suportar. Passei por coisas no meu casamento que nenhuma mulher jamais suportaria. Meus filhos passaram por absurdos que podem prejudicar eles na adolescência. Traumas que vão marcar para o resto da vida deles. Isso tudo depois que saímos da congregação cristã no Brasil. Quer dizer, né, eles satanizam, eles enfeitiçam, eles são bruxos, né, que verdadeiramente faz bruxaria para satanizar a cabeça das pessoas. Né? As pessoas, elas defendem só aquela seita, elas defendem só aquele líder. Né? O líder está queimando o inferno e elas estão lá defendendo o líder e estão indo para o mesmo inferno que elas. Então veja bem, ela diz, não consigo me adaptar por outras doutrinas. Tipo, a Santa Ceia lá é uma vez no ano e nas outras igrejas é todo mês. Né? O véu que as mulheres usam, o estudo de teologia que tem nas igrejas, que eles não aceitam, eles saúdam os irmãos com ósculo santo, dando beijinho no rosto, né? Isso aí, quem vai gostar aí é os beijinhos no ombro aí, né? Os mó de fronha aí. Exame esse tipo de igreja. E muitas outras coisas que me fazem sofrer. Por que sair da igreja? Porque saí da igreja, mas os costumes não saíram de mim. Meu esposo era servo de Deus e hoje serve ao mundo porque o mundo não saiu dele. Passou pelas drogas, perdendo totalmente a moral, o respeito dentro de casa. Queria ouvir um conselho vindo de Deus, um conselho que mude minha vida através de Deus. Meu nome é Thaís. Né? Thaí aí, né? Então o nome dela é uma irmã que na verdade, ela verdadeiramente está precisando de socorro espiritualmente, né? Então veja aí, que eu falei que eu nem ia falar, mas eu falei, tudo bem. Então veja bem o que acontece. Então nós vemos aí uma mulher, né? Ela aprisionada pelo sistema da lavagem cerebral. Ela está aqui no meu WhatsApp. Eu vou ajudar ela, eu vou orar por ela. Deus vai tirar essa maldição da cabeça dela, vai desfazer, vai lavar com o sangue do Cordeiro. E essa pessoa vai ser liberta. Eles implantam um demônio dentro da cabeça, né? Eles implantam um demônio porque eles distorcem a Bíblia Sagrada. Então veja bem que nós vemos o 6 aqui. O 6 está espiritualmente acima de qualquer outra denominação, porque é a única denominação que observa a prática do ósculo santo se beijam no rosto. Veja só, né, que eles viraram judeu, né? Na verdade, eles viraram judeu. Eles não estão no Brasil. Então, o cara, o fundador é um italiano, né? E trouxe, misturou o judeu ortodoxo, né? Que Judas, na verdade, ele estava ali usando os sinais ortodoxos, né? Para chegar contra Cristo. É pecado dar o dízimo, porque o dízimo está na lei e nós estamos na graça. Veja bem que quando eles incentivam que as pessoas, né, não podem dar o dízimo porque eles estão pecando, verdadeiramente eles estão amaldiçoando aquele que rouba de Deus. Por quê? Eles falam que está na lei, não na graça. Sabe por quê que você acredita? Porque você não lê Bíblia. Porque em Mateus 23, vamos ver aqui, vamos mostrar aqui para você, né? Em Mateus capítulo 23, versículo 23, né? Mateus capítulo 23, versículo 23. Deixa eu ver aqui. Olha aqui. Então vamos ver aqui. Mateus 23. Vamos ver o que está escrito aqui, né? Está escrito assim, ó, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, disse Jesus, né? Hipócritas, pois que dizimais as hortelã, o edro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, agora aqui, ó, deveis, olha o que Jesus diz, deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, deveis devolver os dízimos, as ofertas, e não omitir aquelas que ele disse aqui, que é misericórdia e juízo, né? Então veja bem que o próprio Deus aqui, o próprio Cristo, aquele que criou a lei, que é ele que criou, né? Está aí, né? Mostrando que aquele que
rouba de Deus é amaldiçoado. Então veja que Malaquias 3, 8, 9 e 10 diz assim: roubará o homem a Deus, todavia onde me roubeis. Nem que nos dias nas ofertas alçadas. Com a maldição que tu me amaldiçoa, disse Deus que também te amaldiçoará. Então veja bem que você não pode amaldiçoar Deus, então a maldição tem que quicar, vai lá, como se fosse, como Deus é uma parede, e volta em você novamente, então você vai se desfrutar da própria desgraça que você lançou na sua vida. Então, é pecado, irmão, é você não devolver o que é de Deus. Isto aí que é pecado. Você roubar de Deus, se você não devolve o que é de Deus, você é um ladrão. Então essas pessoas que não devolvem o que é de Deus, eu tenho certeza absolutamente, se elas estão enganadas, né, no tempo da ignorância, Deus até pode dar uma oportunidade delas entrarem no reino de Deus. Mas, se elas estão cientes que devolver dízimo é bíblico e elas roubam de Deus, e porque a igreja dela não aceita o dízimo, então você devolve em outra igreja. O importante, já que a igreja não quer aceitar, porque eles tiram muito mais o dízimo da sua vida do que mesmo o dízimo. Porque eles pedem o que eles lançam para você, você é obrigado a ajudar. Vamos lá, nós vemos aí outra mentira, né? Outras leis satânicas que eles distorcem a Bíblia e Satanás bate palma para isso. Não devemos pregar o evangelho, porque o evangelho não pode ser escandalizado. Só se deve pregar se Deus mandar. Veja bem, né? Olha aqui, como eles distorceram de novo. Vamos pegar a Bíblia, vamos combater ele com a própria palavra de Deus. Aqui o homem de Deus combatendo os mercenários satânicos. Então vamos lá. Ele diz assim: só devemos pregar se Deus mandar. Então vamos lá então, vamos ver se Deus manda então pregar. Vamos ver então, vamos ver se Deus manda pregar. Vamos lá, Marcos, né? Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir. Vamos ver o que Jesus disse aqui. Vamos ver se está na Bíblia, né? Vamos ver, belezinha aqui, se está na Bíblia. Disse-lhe Jesus, né? Vão pelo mundo. Não, eu vou pegar uma outra versão, essa versão aqui está muito chata. Eu não gostei dessa versão aqui, não. Vamos pegar uma outra versão, né? Vamos pegar outra versão. Mateus não, Marcos, né? Ele disse que só pode pregar se Jesus mandar, né? Não é isso? Então vamos ver. Marcos, capítulo 16. Está escrito assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais... Não, versículo 15, né? O versículo 15 aqui, né? Ele diz que só pode pregar se Jesus mandar. Então Jesus já mandou, Deus já mandou. Na verdade, eles vão falar assim que Deus mandar. Eles aqui, na verdade, ignoram Jesus, né? Eles não puseram aqui Jesus. Então, o que isso te leva a entender? Que eles fazem parte também de uma raça muçulmana, né? Que eles aqui, na verdade, eles não falam em Jesus. Eles não, mesmo que eles batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eles distorcem uma palavra, né? Porque, na verdade, aqui, né, deveria, como diz aqui, deveria colocar assim, ó, se Jesus mandar. Mas Jesus mandou, né? Jesus mandou, não mandou? Então, já que Jesus mandou, cadê? Onde é que eu tô aqui? Cadê o negócio? Aqui, ó, Marcos 16:15, né? Marcos 16:15, né? Cadê o Marcos? Meu Deus do céu. Aqui, ó. Marcos 16:15. Então, quer dizer, Jesus é Deus. Então Deus mandou, né? Deus mandou. Veja bem o que Deus fala, né? O que Deus aqui fala? Jesus é o próprio Deus. A Bíblia diz que o Pai e Jesus é um só. Então vamos lá. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui, irmão, já está ordenando eles pregar. Então eles estão omitindo a verdade. Mas o porém que eles omitem mais ainda, porque isso aqui não acontece e nunca acontecerão na igreja dele. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão mãos sobre os enfermos e os curarão. Bom, isso não tem na igreja deles. Eles ignoram, né? Então, já vê aí que é uma seita
realmente a serviço do anticristo. Vamos mais um pouquinho. Só podemos orar de joelho. Orar em outra posição é para primos, né? Outras igrejas. Ai, meu Deus do céu. Jesus de Nazaré. Meu Deus. E se o camarada tiver uma enfermidade no joelho, se o joelho dele não se dobrar, a perna dele não se dobrar, e se ele não tiver joelho, né? Ele for amputado, como é que fica a situação? Hã? Se ele for amputado do joelho para baixo, como é que ele vai ajoelhar? Ele não tem joelho, né? E aí, como é que fica? Ele não pode, Deus não vai ouvir a oração dele deitado, né? Deus não vai ouvir. Se a pessoa é sadia, ela vai ajoelhar. Mas se ela não, então está dizendo aqui que Deus não vai ouvir a oração de forma nenhuma de pessoas que não for de joelho. Só os primos, né? Eu não sabia disso que eles tratam. Pois é, irmão. Para nós, eles não são primos, não. Eles são estrangeiros. Para mim, por exemplo, isso não é primo, não, meu querido. Isso aqui é estrangeiro. Isso aqui é nem terceira e quarta geração, não é. Isso aí é de quinta categoria. Vamos lá. O uso e abuso de bebida alcoólica é liberado. Olha aqui, irmão. O uso e abuso de bebida alcoólica é liberado. Os adeptos da congregação cristã no Brasil usam bebidas alcoólicas e afirmam que a Bíblia não orienta sobre essa questão. Chegam até mesmo a se embriagarem em suas festas de casamento e outros eventos sociais sem nenhum constrangimento. Mas espera aí, como é que eles afirmam, né, que a Bíblia não condena se eles não lêem Bíblia, se eles são proibidos de estudar a Bíblia? Irmão, é uma mentira em cima da outra, né? Mas vamos dizer aqui que tem muitas igrejas que, na verdade, né, estão satanizando, né? Muitas igrejas aí satanizando a palavra de Deus. Nós vemos aí igreja satanizando a palavra de Deus. Vamos mais um pouco aqui, né? Eu já estou quase encerrando, meu Deus do céu. São 4:30 da madrugada. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos aqui basear o que muitas igrejas, na verdade, estão usando a palavra de Deus de engano, né? Eles estão usando a palavra de Deus de engano e liberando bebida na igreja, falando que não tem pecado. Não, isso não tem pecado não. Que é isso? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma, né? Não tem pecado não. Que é isso? Não existe. Pode tomar sim um golinho. Aqui, Paulo adverte para Timóteo o seguinte: não bebas mais água só. Olha aqui, não bebas mais água só. Timóteo só bebia água pura para a enfermidade, para ver se a enfermidade ia embora. Mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Veja que o vinho que Paulo manda beber é um vinho sem ácido, é um vinho sem fermento, né? Sem fermentação, é um vinho, é o suco da uva, porque as frutas contêm vitaminas, cura. Veja que o limão é vitamina C, veja que cada fruta tem um vitamina. Então veja só que a uva, ela tem uma substância que ali combate as enfermidades frequentes das pessoas. Então ela pode tomar um vinho puro, né, do suco da uva, né? O suco da uva não é misturado com nada, porque se você acreditar que Timóteo estava bebendo vinho alcoolizado, né? Então você está acreditando que Jesus transformou a água em vinho alcoolizado. Não, Jesus não usou nenhuma substância para transformar a água em vinho. Ele simplesmente pediu água pura, porque Jesus é a água da vida, né? Jesus é a água da vida. E o vinho simbolizou aí, né, antes de orar, o sangue do Cordeiro. Depois de orar, é o sangue do Cordeiro. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a seguir, né, versículo 24, né, 25, né, que diz que depois de orado, né, isto é o meu corpo. Então, depois de orado, isto é o meu sangue. Então,
Então veja bem que o sangue de Cristo, ele não contém fermentos, né? Ele não contém álcool, alcoólicos, né? Então veja bem que muitos satanistas estão em cima do altar, né? Fazendo com que as pessoas bebam à vontade, né? Bebam à vontade. A Bíblia condena a bebida. Então, se você bebe bebida, meu querido, bebe cachaça, né, cigarro ou alguma coisa, você vai para o inferno. Agora, por que Paulo, ele aconselhou as pessoas, Paulo aconselhou Timóteo beber? Veja aí que nós vimos aí, né? Que Timóteo bebia só água pura, né? Ele bebia só água pura. Então Paulo falou, não é bom, né? Usa um pouco de vinho, de suco de uva misturado com água. Justamente, imagine só, se o vinho tivesse fermento, né? Com certeza, absolutamente, o que vai acontecer misturando com água? Vai perder aquele ébrio, né? Vai perder aquela coisa de deixar a pessoa tonta, né? Para a pessoa não sair fora de si. Porque Deus, ele repudia o embriagado. Deus repudia, mas a Bíblia diz que não pode se embriagar, é muito, não pode se beberrão. Se beber um pouquinho, aqui na lei do Brasil, se você beber e passar alguns milímetros, né? Você já está condenado. Então veja bem que você, quando você chega a beber, né? Você está embriagando. Ah, mas a Bíblia diz, não, a Bíblia diz, não embriagueis com vinho, embriagueis com o Espírito Santo de Deus, né? Você tem que andar, né, extasiado, né? Extasiado com o Espírito Santo de Deus, assim como Paulo, né? Ou seja, melhor, Pedro ficou extasiado, né? Ou extasiado, né? Astesiado, êxtase, né? Entrou em êxtase, então ele ficou extasiado, na verdade, e ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, que ele começou a ver as coisas que Deus mostrou, que na verdade ele estava com fome, né? Também estava com fome Deus nessa situação, porque com certeza ele estava em jejum. Então veja bem que aqui o Paulo, ele aconselha Timóteo a tomar um pouco de vinho misturado na água, né? A água, eles tomavam só água. Então veja que Deus, de hora nenhuma, de momento nenhum, né? A Bíblia aqui afirma que o cristão tem que beber. Imagina você ser um bêbado lá dirigindo a palavra de Deus. Como que o Espírito Santo vai usar um ébrio, né? Como que o Espírito Santo vai usar um cachaceiro, né? Uma pessoa fora de si? Como que o Espírito Santo iria usar, na verdade, Noé, né? Não, na verdade, Ló. Ou Noé? Ló eu tenho certeza, né? Então veja bem que foi embebedado pelas duas filhas. Como que o Espírito Santo vai usar uma pessoa fora de si? Deus não usa ninguém fora de si. É por isso que na Bíblia diz que aqueles... por isso que aqui na terra, por exemplo, né? Um ladrão, um traficante que fuma muita droga e tal, aquilo outro, e ele comete o crime, depois ele não lembra, né? Ele vai responder pelo crime, mas depois ele pode até se arrepender. Puxa vida, o que aconteceu? Quer dizer, porque uma pessoa, quando ela começa a se embriagar, né? O diabo toma parte dessa pessoa, né? Fica difícil pro diabo até mesmo entrar dentro dela e fazer as pataquadas deles. Mas só tem um detalhe. É óbvio que o diabo vai tentar destruir a vida dele de qualquer maneira, né? Vai tentar embebedar mais ele, vai tentar fazer ele ficar fora de si e fazer com que ele verdadeiramente venha escandalizar a imagem e semelhança de Deus. Então veja só que é errado, né? É erradíssimo. Erradíssimo. Então, como ele disse, só existe um pastor, que é Jesus Cristo. Os demais pastores são homens carnais. Só existe um pastor. Quer dizer que então pode beber um pouco, né? Onde que eu li aqui? Não, mas eu passei aqui. Só existe um pastor da igreja, Jesus Cristo. Os demais pastores são homens carnais. Ele diz que só existe um pastor da igreja. Aqui ele toca, ele fala o nome de Jesus Cristo, né? Não tem como negar. Então vamos ver se verdadeiramente existe um pastor só carnal, né? Só existe vamos ver então se Jesus disse isso aqui se Deus disse isso aqui para Jesus. Já que só existe um pastor, Jesus é o pastor dos pastores. Vamos ver o que está escrito aqui. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Então, peraí, quem está apacentando aqui é Jesus? Né? Essa mensagem de Deus veio para Jesus? A punição veio para Jesus? Ou para a gente que somos caracterizados como pastores? Vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentaste, não a visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor, né? Em outra tradução diz o Senhor dos Exércitos.
E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de toda a terra para onde as tiver afugentado, e a farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão, e levantarei sobre eles pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Então veja bem, peraí, quando diz pastores, Jesus está no singular, pastor, né? Então aqui ele está dizendo, né, pastor. Jesus aqui está no singular, né? Então veja bem que aqui está no singular, Jesus Cristo no singular. Não está falando Jesus Cristos, né? Então veja bem que nós vemos aí pastores, né? Pastores, Deus falando com os pastores. Ao anjo da igreja escreve que são pastores. Mas eu vou mais um pouquinho longe, só para mostrar aqui, né? Hebreus 13, 17. Vamos ver o que diz em Hebreus 13, 17, né? Vamos ver o que diz em Hebreus 13, 17. Aqui, muito bem, 13, 17. Obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velo por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, peraí. Obedecer aos vossos pastores. Veja como é que a palavra deles são distorcidas, eles são mentirosos, eles não lêem Bíblia, eles não conhecem Bíblia, né? Eles são verdadeiramente satanistas, eles são implantadores de chip, de um microchip virtual na cabeça dessas pessoas. Então eles mexem com o cérebro dessas pessoas e satanizam essas pessoas, né? Eles não deixam essas pessoas ser livres e escolher o que elas querem, né? As pessoas, ela acabam sendo o quê? Sendo destruída. Veja que nós temos reportagem de pastores, presidentes dessas igrejas saindo com malas e dinheiros e desviando. O negócio deles são dinheiros. Eles não cobram dízimo, mas eles cobram muito mais do que dízimo. Então está aqui uma prova que eles mentem. Eles estão aqui mentindo. A Bíblia diz: obedecer aos vossos pastores, sujeitavos a eles, porque velo por vossas almas como aquele que há de... Então, quer dizer, obedecer aos vossos pastores. Não existe ancião apacentar. Pastor ancião, pastor velho, sim, mas não palavra ancião. Então, de onde que eles tiraram esse ancião? Eles tiraram lá do Velho Testamento, né? Verdadeiramente, eles vivem o Velho Testamento e condenam o Velho Testamento, dizendo que estão vivendo o Novo Testamento. Então, eles são verdadeiramente, né, mentirosos. Eles são verdadeiramente manipuladores. Eles são verdadeiramente seituários, né? Eles fazem lavagens cerebrais na cabeça das pessoas, né? Na cabeça das pessoas. Então veja bem que nós vamos mais um pouquinho aqui. Não devemos pregar o evangelho, porque o evangelho não pode ser escandalizado. Só se deve pregar se Deus mandar. Nós já passamos aqui, mostramos em Marcos 16:15, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, Deus mandou e eles são preguiçosos. Eles não pregam, são mentirosos. Não sei como é que essa seita cresce enormemente, né? Não sei, porque na verdade essas seitas verdadeiramente atraem milhares de pessoas. O 9, o 10. Só podemos orar de joelho, né? Nós já falamos aqui. O 11. O uso abusivo de bebida, também já falamos aqui, que a Bíblia condena. O uso de abusivo de bebida alcoólica é liberado, pode estar liberado. A igreja dos cachaceiros. Então, a igreja, onde que está escrito? Imagina Jesus pregando bêbado, né? Imagina os discípulos pregando bêbado. Me lembro daqueles filmes de artes marciais, né? Os caras bebendo e lutando, né? Imagina, consciência pura, né? Olha só, os adeptos são satânicos mesmo, né? Congregação usam bebidas alcoólicas e afirmam que a Bíblia não orienta essas questões, chegam até mesmo a se embriagarem em suas festas de casamento e outros eventos sociais sem nenhum constrangimento. Esses são os beberrões, não entrarão no reino de Deus, né? Esses estão verdadeiramente satanizados, estão cegos espiritual. Irmão, Satanás tem muita seita espalhada para destruir, e eu vou aqui desmascarar todas elas em nome de Jesus. O 12 aqui: se opor a CCB é um pecado de morte. Aí é por isso que a irmãzinha, ela está o quê? Ela está possessa com os ensinos satânicos, né? Por isso que essa irmã, ela está o quê?
ela está perturbada, o diabo tem perturbado, porque depois que ela saiu, ela não conseguiu adaptar-se a ninguém. Então, se opor a CCB é um pecado de morte. Eu estou se opondo, né, a essa maldita igreja, né, essa igreja satânica que destrói esse campo minado de concentração do Pohingishu lá, Pohingihu, né, aquele cara da Coreia do Norte lá, que é um satanista. Ele puxa, né, ele aprisiona as pessoas nos seus ensinamentos satânicos. Aqui está, né, os adeptos da CCB acreditam que aqueles que deixam a CCB e posteriormente se opõem à mesma, pecam para a morte. Veja só, antigamente era o adultério, agora falar contra essa maldita seita, falar contra esse satanista, agora é um pecado de morte. Então eu tô morto, né? Eu tô lascado. Oh Jesus, oh meu Deus do céu, já tem um lugarzinho lá no inferno para mim, eu vou nadar no lago de fogo agora, né? Satanás está repreendido, malditos, vocês que vieram com essa doutrina do inferno está queimado, e em nome de Jesus eu liberto, em nome de Jesus, todas essas pessoas que estão aprisionadas com a corrente do Satanás em suas mentes, em nome de Jesus Cristo eu determino agora que todos que estão aí aprisionados sejam eles livres, libertos pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, né? Não adianta, não vem falar que o único pecado de morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo, viu? É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então você que saiu e falou, meu irmão, meta a boca mesmo. Pode falar desses mercenários satânicos que eles estão levando milhares de almas para o inferno. Eles estão idolatrando a líder, idolatrando a placa, adorando a Satanás e dizendo que adora a Deus. Então esta é a razão. Rejeição do ministério feminino, né? A CCB ensina que as mulheres não podem exercer ministério na igreja sobre falsa evasiva, que as mulheres devem permanecer caladas e totalmente submissas aos homens. No máximo, podem tocar os órgãos na igreja. Epa, tocar os órgãos, né? Que órgãos? Os órgãos, ó, tocar piano, né? Tá, é o que eu entendi agora. Então, esse negócio aí de tocar os órgãos aí, eu já pensei, né? Tocar os órgãos. Tocar os órgãos na igreja. Então veja bem que no máximo tocar piano. Irmão, como é que vocês que são dessa seita conseguem ser uma pessoa aprisionadas, né? Aprisionada pelo diabo e tá sendo levado para o inferno, porque nenhum de vocês nessa forma sobe. Todos vocês vão ficar. Vocês vão conhecer o verdadeiro evangélico agora, né? E vão continuar conhecendo na pregação da grande tribulação. Vamos no capítulo 14, né? Aqui, na verdade, as mulheres devem aprender em silêncio e calada. Ela pode aprender em silêncio e calada. Ela pode evangelizar. Ela pode ir e evangelizar e dar à luz filhos, né? Como a Bíblia diz, dar à luz filhos, ganhar alma para Jesus, né? Elas podem. Então já o quê? Já não podem ir nas praças, não podem falar de Jesus. Você não vê? Esse povo é um povo, na verdade, que está caminhando de passo acelerado para o inferno e não acordaram. Mas Jesus está mandando um recado: acorda enquanto é tempo. O banco dos pecadores. Nos cultos, os adeptos da congregação que estão em observação ou em pecado ficam sentados separados dos demais e com o objetivo de serem conhecidos pela Irmandade. Ficam nessas condições até vencer os dias de sua culpa. Bom, banco de disciplina, né? Não vou muito falar. Alguns termos curiosos usados na congregação cristã do Brasil. Irmandade. Irmandade, irmão. Quando eles falam Irmandade, eles têm a mesma terminologia do povo da maçonaria, né? Da maçonaria. Então, o linguajar deles são os mesmos. Então, eles são também maçom. Eles são maçons, né? Os adeptos da CCB em geral ou em determinado local, né? Busca a palavra, recebimento e orientação divina específica em determinados pontos da mensagem. Quer dizer, eles não acreditam em revelação, profecia, visão. Eles não acreditam que Jesus te usa, né? Pode usar você como profeta. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, né? Que tem lá o dom de profecia, né? Que Deus usa os homens em revelação e profecias, que Deus revela o pecado dos seus escolhidos. Então veja bem, a comum, a expressão usada pelo adepto para designar a igreja da localidade em que frequenta, né? A obra de Deus, a congregação cristã do Brasil é a obra de Deus, o resto é tudo do diabo. Vir para a graça, expressão usada pelos adeptos quando convida alguém para fazer parte da CCB. Quer dizer que nas outras são tudo lei, né?
eles são da graça. Então é uma seita maligna. Nascido na graça, expressão usada em referência aos filhos dos adeptos. Ou seja, são eles nascidos, só é nascido em Jesus aqueles que são dessa seita. Ancião é equivalente ao pastor nas igrejas evangélicas. Uai, mas se ancião é equivalente ao pastor, eles não acabaram de falar que o único pastor é Jesus? Já seitário, todos evangélicos. Então eles chamam nós de seitário, de seituário, que nós somos seituário. Nós somos da seita, eles são as igrejas verdadeiras. E pelo contrário, né, irmão? Nós vemos aí uma pura verdade que eles são satanistas, né? Eles são satanistas. Sabe o que é seitanista? Seita com satanista, né? Testemunhados. É outra designação para que os não pertencem a CCB, né? Conhecer toda a verdade, o mesmo que fazer parte da CCB. Quem está na CCB conhece, né? Para mim, essa sigla aqui significa contribuindo com o bode, né? Contribuindo com o bode. Obedecer, unir-se à contribuição com o bode. Pelo batismo. Chamar o hino, pedir um hino no momento do culto. Criatura, todo aquele que não é adepto da CCB. Quer dizer que todas as igrejas, né? Eles falam muito da gente, agora eles achou a gente para falar dele, né? Então veja aí que esse aí contribuindo com o bode, vocês que são da igreja contribuindo com o bode, infelizmente, né? Vocês estão contribuindo com o bode, né? Fazer o quê? Aí eu deixo aqui, mostrei para vocês que verdadeiramente, né? Eles pregam mentira, eles distorcem, eles satanizam todos os seus membros, todos eles têm uma mente lavada pelo bode, né? Contribuindo com o bode, é o que significa, viu? Contribuindo com o bode. Então, irmão, neste momento eu vou dar uma parada por aqui, né? Espero que vocês que são dessa masmorra, né? Dessa sinagoga, dessa garganta do diabo, vocês, na verdade, pulem fora enquanto é tempo. O arrebatamento está acontecendo. Você está distorcendo, está roubando de Deus, não devolve o que é de Deus, né? Então você é ladrão não convertido, não entra no reino de Deus. Então você vai ficar para a grande tribulação. Quer aproveitar o arrebatamento? Ouça o que eu estou te falando. Procura uma igreja que prega o que eu prego. Prega o que eu prego. Se não quer, você pega, manda aí um e-mail para mim, né? Você vai nos outros canais, nos outros vídeos meus aí também. Tem aí o meu zap, né? O meu zap. Provavelmente eu coloco neste vídeo aqui também. Se Deus mandar, eu coloco aqui nesse vídeo. E você vai entrar em contato comigo em nome de Jesus. Tá bom? E se você achar, né, alguém, ajude esse alguém. Mas o arrebatamento vem aí, viu, irmão? O arrebatamento tá para acontecer. E aí nós temos mais uma adepta satânica. Veja que nós temos um design também, que os designs deles são praticamente uma pirâmide, né? Uma pirâmide também. Muito bem, então, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Espero que vocês sejam libertos e livres, né, dessa ideologia satânica do chinesinho ou do coreano lá, né? Que é a igreja coreana, com banco, com campo minados, né? Se você sair, você explode. Se você sair, você está contra. Falar da igreja, você está com pecado de morte. Não é mais só adultério, não. Mais um que eu aprendi, né? Então, eu vou falar e vou continuar. Se for esse pecado de morte, eu quero tudo para mim, viu, satanista? Pode trazer. Porque enquanto eu puder deletar vocês, né? Vocês que estão destruindo as almas, vocês que estão acabando com as almas, com certeza absolutamente, vocês vão estar no juízo final e eu vou estar lá para condenar vocês também. Que Deus abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prepare, porque o arrebatamento já vai acontecer. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão me ouvindo. Que Deus abençoe. Saia do engano. Saia do contribuindo com bode. CCB.